Tudo tem limite. Galerinha, ó, só pra gente começar a relembrar de algumas coisas importantes, porque como eu teria muita coisa pra revisar, pra falar de termodinâmica. Se eu for fazendo uma aula, ia ficar longo uma aula só, tu imagine 5 minutos. O que tu sabe sobre gás? Me conta aí, o que é um gás? Adorei. É isso aí. A galera no início achava que eram bolinhas perfeitamente esféricas, que se chocavam de maneira perfeitamente elástica, certo? E essa ideia de gás tem o nome de gás ideal, nome absolutamente justo. Mas na prática existem os gases reais, como hidrogênio, nitrogênio, né? Ácido sulfídrico, que na forma gasosa é o famoso cheiro de ovo podre, o pum, certo? O tempero do pum. E aquela história toda, todos os gases que a gente tanto nos deliciou nesses últimos anos todos, né? O pum, teu amigo vai dizer que tu não conhece o cara pelo pum hoje. Só de sentir o cheiro do cara, tá, foi o fulano, tenho certeza, esse aqui é o cheiro do fulano. Não ficaram tão íntimos assim? Lá em casa só tem 3 pessoas, meu querido. Dependendo de quem pegou, eu sei. Aí foi o fulano, porque tu é genético do cheiro do cara. Não, claro, dependendo da alimentação, a coisa... A minha namorada tem investido muito em batata doce lá em casa. Então dá um... Mas assim, ó, vai dizer, cara... Vai dizer que não tem pum, que é característico, que é do cara. Tinha um professor amigo nosso lá, não vou dizer quem, né? Jamais falaria que era o Fujita, sacanagem. Mas assim, ó, o cara era impressionante, o cheiro é particular do sujeito. Inclusive tem alguns países, já comentei com vocês, tem algumas frutinhas que deixam o cheiro tão forte na pele do cara, que é proibido comer aquela fruta e entrar em alguns lugares públicos. Tu vê, então a alimentação tem muito a ver com o teu pum, é verdade. Mas também, né, como a alimentação às vezes é bem padronizada, né, acaba ficando característico. Então vamos mudar de assunto. Além do gás ideal e do gás real, tem um gás que é chamado perfeito. O que é esse gás perfeito? Ele se comporta como os gases ideais. São os gases reais que se comportam como os ideais. Na prática vai ser sempre assim quando tu for calcular alguma coisa, tá? Mas tem 2 condições que devem ser respeitadas para o gás ser chamado perfeito. Alta e baixa. Porque se a temperatura fica muito baixa, galera, começa a colar. Fica um comportamento líquido. Se tu espreme demais, lembra do botijão de gás, lembra do isqueiro. Chega a ficar líquido. Eu quero fugir do comportamento líquido. Logo, alta temperatura, baixa pressão. Quais são as 3 coisas importantes de se conhecer de um gás? As 3 variáveis do estado de um gás. P de pressão. P de pressão. V de volume. E a temperatura? Kelvin. Só em Kelvin. O grande momento agora de só usar Kelvin. Eles vão te falar em Celsius. Volta e meia me aparece o cabeça de bagre depois da UFSC. Professor, não passei para Kelvin. Eu fico puto. Depois de 3 anos berrando, Kelvin. O cara disse que não passou para Kelvin. Aquela questão caiu, piviti, povotó e eu não passei para Kelvin. Isso é muito triste, cara. Então, ó, o famoso piviti, povotó vai começar a aparecer de novo. Cuidado, se for isotérmica, corta a temperatura porque é constante. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica? O volume é o mesmo. Isobárica, corta a pressão. Se tudo varia, dividir por voto completinho. Segredo muito importante para a UFSC, cara. Não sai multiplicando, sai simplificando. Simplifica. Ano passado eu botei uma questão na prova de vocês, não sei se vocês lembram. Dava número satânico para fazer multiplicando e dividindo. Simplificava, dava um número bobo. E era rápido de fazer. Isso não é criação minha, é criação dos vestibulares. Então toma cuidado. Observem que tem 3 transformações gasosas clássicas que nós acabamos de relembrar, né? Como é o nome dessas transformações mesmo? Isotérmica, isocórica, isobárica. Se eu quiser representar um gráfico P versus V, qual é a transformação mais adequada para representar? Isotérmica, porque isobárica ia ficar boba, e isocórica também ia ficar um gráfico inútil. E como é que é o gráfico da isotérmica, a mais perigosa? Faz com a mãozinha o gráfico. É assim. Alguém lembra? É uma hipérbole equilátera, viu?
isoterma. Essa é a mais perigosa delas. Agora, se for, por exemplo, pressão versus temperatura, a isovolumétrica é fácil de representar, porque a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Se for volume versus temperatura, é a isobárica que fica fácil de representar. A gente estudou assim lá no ano passado, que tinha mais tempo. Ó. Quando o volume é constante, a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Era a primeira lei de Charles. Quando um gás tem pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Lei de Charles e Gay-Lussac. Né? Ou segunda lei de Charles, lembra que eu pegava no pé do cara só porque o nome dele é gay? Mas isso aqui é engraçado, né, cara? Não é engraçado não, velho. O engraçado foi o jeito que o senhor falou. Eu não sou tão engraçado, queria ser mais. Galerinha, e a isotérmica era chamada de lei de Boyle e Marriott, que dizia que quando o gás tem temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Todas essas leis são concentradas na equação geral dos gases perfeitos, só que nem sempre a quantidade de gás continua a mesma, às vezes vaza gás, às vezes acrescenta gás. Para a gente poder relacionar isso com o número de mols, P vezes V igual a nRT. Na química, não sei se vocês sempre chegaram a dar uma olhada nisso, a equação de Clapeyron. Que bom que não, porque aí a gente vai dar mais. A gente tinha feito um nomezinho bastante. Em química ou em física? Esse ano em química. Ah, não, em química. Esse ano a gente Ah, não sei se foi em química, mas... Tá, eu não sei se foi Único perigo, número de mols. O cara tem que ter uma noção de química para saber calcular o número de mols, né? É pegar a massa de substância e dividir pelo mol. O que é um mol? 1 mol é 6,02 vezes 0,23, mas aquele mol ali, né, é a molécula grama que a gente chama, né? O H2O, por exemplo, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, é 18 gramas por mol, certo? Esse é o único perigo. Revisar os gases, na próxima aula eu vou conseguir ir para a termodinâmica sem ficar muito pesada a aula. Vocês foram muito guerreiros, muito obrigado pela paciência e pela atenção, certo? Então estou liberando aí. Jamais vou cobrar esses 8 minutos que eu estou liberando vocês. Jamais vou cobrar eles de volta, pode ter certeza. Valeu. É isso, quem puder ficar e fazer um exercíciozinho. O senhor Otávio vai no banco resolver, tem uns dinheiro para receber, muita grana para receber, eu estou preocupado.